Esse é o programa Memórias do Poder Legislativo e a gente continua recordando um passado bem presente ainda aqui na Assembleia Legislativa, hoje conversando com o ex-deputado estadual Araripe Serpa. Deputado, no finzinho do primeiro bloco, o senhor estava contando para a gente que o senhor foi fazer essa visita, né, a convite do Adhemar, foi super bem recebido. E eu queria saber se depois o senhor diminuiu o tom da oposição ou se mudou alguma coisa. De maneira nenhuma. Não houve nenhuma diminuição. Continuamos a manter. Mas é importante que se diga, naquele tempo, os deputados das várias correntes partidárias lutavam extremadamente por seus pontos de vista. Não havia adesão simplesmente por aderir. Tínhamos convicções. Só que havia entre os parlamentares respeito. Havia uma coisa que hoje dificilmente se vê. Havia embates terríveis no plenário, na tribuna, mas quando terminava, estávamos cordialmente trocando ideias, conversando. Havia um respeito mútuo. A casa, para nós, era sagrada. Sagrada em tal medida que eu me recordo, o deputado Eumênio Machado, certa feita, quis entrar no plenário sem gravata. Quando ele apontou na porta do plenário, sem gravata, a deputada Conceição da Costa Neves pulou da poltrona, feito um azougue, correu. Eumênio, você não entra, espera. Foi não sei onde, arranjou uma gravata. Põe a gravata, agora você pode entrar. E eu já vi nesta casa, para surpresa minha, um deputado estadual que entrou e nos recintos da mesa desabotoou as pernas da calça e ficou de bermudas. Nada tenho com isso, direito dele. A mim, não. Até hoje, eu entro nesta casa de paletó e gravata. Tempos diferentes. Mas é respeito, né? É respeito ao parlamento. Respeito ao parlamento. Mas lutamos muito. E ainda é importante. O Torlone, que era líder do governo naquela altura, enquanto eu fui socorrido, levado ao hospital e era operado, teve a gentileza, a delicadeza de suspender os trabalhos da Assembleia Legislativa, lutando contra ele mesmo, porque ele tinha prazo fatal para votar o orçamento. Eu nunca esqueci. Torlone foi um dos maiores deputados que esta casa teve. Mas foram numerosos os deputados. Abreu Sodré, Osni Silveira, Vladimir de Toledo Pisa, Rui de Almeida Barbosa, Oswaldo Macei e tantos nomes que eu vou esquecer. Narciso Pieroni, um deputado que nunca fez um discurso, mas foi o deputado mais produtivo de 2 legislaturas. Deputado, só aproveitar, antes de perguntar para o senhor do seu segundo mandato, eu queria aproveitar esse respeito que o senhor falou, essa questão da gravata, essa questão da casa ser sagrada para vocês, deputados. Sagrada. Eu queria que o senhor dividisse com a gente a percepção do senhor sobre a importância dessa casa no fortalecimento da democracia. Foi muito grande, grande demais, porque terminado o governo de Vargas, em outubro, 29 de outubro de 45. Logo depois, preparou-se eleição para deputados federais, para o Senado, para escrever-se a Constituição da República, que foi promulgada em 18 de setembro de 1946. Ainda continuava um departamento que era um resíduo e resquício da ditadura que comandava o Estado. Só depois é que houve eleições estaduais para governador e para as assembleias legislativas. E esta casa assistiu à eleição de Adhemar de Barros em 47. E esta casa teve
a primeira legislatura sua no Palácio 9 de Julho para escrever a Constituição do Estado. E eram debates memoráveis que tínhamos aqui. E a Constituição do Estado de São Paulo, de 1947, é uma Constituição que vale a pena ser lida e reconhecida como um documento que ajudou a fortalecer a democracia brasileira. E mais, os debates que haviam aqui eram debates que paralisavam os serviços da casa. Era comum os funcionários deixarem os seus gabinetes e virem para as portas do plenário para assistir o debate entre oposição e situação. Tamanho peso político que tinha isso. O peso político destes homens. Quando ia para a tribuna o Ulisses Guimarães, a casa parava. Quando o Mauro Soares de Moura Andrade usava a tribuna, a casa parava. Eram momentos importantes. E aí convém dizer, há uma diferença fundamental. Você não me perguntou como cheguei nesta casa. Cheguei com a minha voz. Cheguei com os meus discursos. Naquele tempo não tinha showmício. Quem convocava o povo à praça eram os políticos. Os nossos nomes levavam multidões às praças. O senhor era conhecido e ainda é por ser um grande orador, né? Chamado de poeta das palavras. Naquele tempo diziam que eu era tribuno. Não sei se é. A revista Manchete publicou a minha foto ao lado de Vladimir de Toledo Pisa e a legenda era mais ou menos assim. Araripe Serpa e Vladimir de Toledo Pisa, os dois maiores tribunos de Jânio Quadros para a prefeitura. O que o senhor usava nessas palavras? O que o senhor usava nesses discursos? Era emoção? Tinha que ter um segredo aí. Emoção. Mas eu me recordo de um jargão que eu repetia sempre. Voto não se compra, não se dá, não se vende. Conquista-se pelo penhor de uma ideia. Esse o senhor falava sempre? Sempre. E até hoje eu sou assim. O penhor da minha ideia continua firme e não abdico dela. Continuo batalhando por ela. Deputado, vamos falar um pouquinho desse segundo mandato, né? O senhor falou que tem uma história para contar desse segundo, que seria a partir de 55, né? Mas, de repente, a gente, dando uma olhada nas informações, pula para 59. Por quê? Não, vamos falar. Olha, são dois capítulos muito importantes da minha vida. Esse de 55 e esse de 59. Bom, vamos falar 59. Por que que o meu nome não aparece? Como eu disse, sempre muito fiel às minhas convicções. Apoiei para o governo de São Paulo Hugo Borg. Hugo Borg, nós elegemos Jânio, prefeito de São Paulo. Jânio, o grande orador, o grande sedutor das massas. Eu fiz toda a campanha dele. Ele foi meu professor de ginásio no Vera Cruz. E fomos companheiros no primeiro mandato, 51 a 54, fomos colegas nesta casa. Franco Montoro ainda não era deputado, só vai ser em 55. E Borg pretendia que Jânio o apoiasse para ser candidato ao governador. Mas Jânio já queria ser governador, deixar a prefeitura em 54 ser. Mas eu fui quem aliciou, por pedido de Jânio, o apoio de Borg e até um socorro financeiro para a campanha de Jânio. E Jânio prometeu que ia receber Borg numa viagem que ia fazer à Europa. E Borg me disse, Araripe, Jânio não vai fazer nada disso porque ele é candidato ao governo. Disse, não, eu acredito na palavra de Jânio e confio no que Jânio vai fazer. Borg voltou, eu fui ao Jânio, Borg vai voltar dia tal. Disse, não vou poder esperá-lo
porque os afazeres aqui da prefeitura são muito grandes. Mas prometo a você, Araripe, que vou recebê-lo em São Paulo quando ele chegar. Eu, desiludido, desapontado, voltei ao Borg e o Borg me disse, não se aborreça, eu sabia, o Jânio não vai fazer nada disso, mas eu não vou me aborrecer por isso. Resultado, eu deixei o PTN porque o Borg foi apoiar outro candidato contrário ao Jânio. Eu, se fosse apoiar o Jânio, ia ter uma votação estrondosa, porque eu tinha sido o líder de toda a campanha do Jânio. Mas recusei e fui para o PSP, Partido Social, não, Social Trabalhista, PSD, do Birajara, que eu te deixei. Aí o senhor trocou. Troquei. Se vou perder a eleição, paciência. Mas fico fiel ao meu ideal. O Jânio me disse, Araripe, nesse partideco você não se elege nunca mais. Disse, Jânio, paciência. Eu respeito os compromissos. Você assumiu comigo um compromisso. Não honrou, eu vou honrá-lo. Vou com ele até o fim, mesmo para perder. Realmente perdi. Fiquei primeiro suplente. Por isso, meu nome não aparece. Jânio se elegeu governador. Mas depois o senhor voltou. Espera um pouquinho. Jânio se elegeu governador. E eu procurando emprego. Já não sou mais deputado, vou procurar emprego. Um dia, pouco antes da posse de Jânio e da nova Assembleia, eu recebo um telefonema. A voz característica de Jânio. Ele me chamava de casca de ferida, depois dessa coisa. O senhor teve vários apelidos, hein? Depois a gente vai lembrar todos. Casca de ferida. Como vai? Se bem, e você, Jânio? Não fale nada. Não diga a ninguém. Tome nota. Estou na casa do Cali Brandi, na Rua das Flechas. Venha imediatamente falar comigo. Ó, uma ordem quase. Virei para minha mulher, Sirene, eu não sei o que ele quer de mim, mas eu vou lá, vou saber o que ele está. Vai ver que vai me dar um carguinho qualquer, vou saber o que quer. Fui lá, casa do Cali Brandi, na Rua das Flechas. Recebido, entrei, imediatamente veio ao meu encontro, de braços abertos, me abraçou. Casca, como vai? Jânio, bem, e você? Parabéns pela sua eleição. Araripe, tenho uma missão muito importante para você. Você vai assumir o seu mandato no primeiro dia de funcionamento da Assembleia. Jânio, como é que eu vou assumir o mandato? Primeiro suplente de um partido pequenino, com 3 deputados apenas. Tenho uma missão muito importante para você. Vou ter uma liderança trina. Germinal Feijó, Wilson, Raul e você. E no primeiro dia você vai estar. Já falei com um colega seu de partido, o Ernesto Salvanha. Vai servir ao meu governo. Pede licença e você assume. Uma manobra em cima da hora. Bom, no dia da posse, eu vou assistir a posse do meu amigo governador. Nunca mais falou comigo. Ouvi isso, nunca mais. 4, 5 dias, uma semana, sem falar comigo. Acho que esqueceu. Mas fui para a Assembleia. De repente, abertos os trabalhos, posse do Jânio, essa coisa toda. Vai-se para o expediente comum, o presidente anuncia. Sobre a mesa, pedido de licença do deputado fulano de tal, está convocado o deputado fulano de tal. Não era eu. Daí a pouco, novo pedido de licença, está convocado o deputado Araripe Serpa. Entrei, prestei o juramento e começou a minha nova luta. Começou o segundo mandato. E fui durante
4 anos líder do governo Jânio Quadros, porque logo depois Wilson Rahal deixou a liderança, Germinal também deixou a liderança e eu fiquei sozinho como líder do governo. Vamos contar um pouquinho mais essa história no próximo bloco, deputado? Daqui a pouquinho, então, a gente volta com mais memórias. Não sai daí, até já. Com a palavra, o novo deputado Araripe Serpa. E o momento não comporta polêmica. Mas a Casa há de compreender a necessidade deste nosso pronunciamento. Ausente do plenário do Palácio 9 de Julho, por alguns momentos, a chamado de um valoroso companheiro, o brigadeiro Faria Lima, não testemunhei o ataque desabrido de que foi vítima o senhor Jânio Quadros nesta Assembleia Legislativa.